Você termina o almoço, sente uma pressão subindo, a calça aperta, o abdômen estufa, como se tivesse triplicado de tamanho em minutos, e você pensa, comi demais. Mas não foi isso. O que aconteceu dentro do seu corpo nos últimos 30 minutos é algo que você nunca percebeu. E é exatamente isso que mantém sua barriga inflada durante horas. Existe um processo silencioso acontecendo agora mesmo no seu intestino. Um mecanismo de defesa que seu corpo ativa toda vez que você ignora um único gesto logo após comer. E enquanto você não entende isso, o inchaço volta. Sempre. Se sua barriga vive estufada depois das refeições, esse vídeo vai revelar o que ninguém te contou. E se você quer que esse seja o último vídeo sobre inchaço que você precisa assistir, se inscreve no canal agora e deixa o like, porque o que você vai descobrir aqui vai mudar sua relação com o seu próprio corpo. A maioria das pessoas acha que inchaço é apenas excesso de comida, gases, algo que vai passar sozinho, mas não é. Quando você termina uma refeição e o abdômen começa a inchar, o que está acontecendo não é só digestão. É o seu sistema nervoso entrando em modo de alerta. É o seu intestino acumulando pressão interna. É o fluxo sanguíneo sendo desviado. E tudo isso cria uma espécie de bloqueio metabólico que impede o alimento de seguir seu caminho natural. Sabe aquela sensação de peso, de barriga dura, de roupa apertando? Não é gordura. É pressão. É retenção. É o corpo travando um processo que deveria fluir. E existe um motivo fisiológico claro para isso acontecer. Quando você come, o corpo precisa direcionar sangue para o estômago e intestino. É assim que a digestão funciona. Mas se você faz o que a maioria faz logo depois de comer, você desvia esse sangue de volta. Você interrompe o processo. E o corpo reage inflando, retendo, travando, porque ele não consegue processar o alimento da forma correta. E aí começa um ciclo. O inchaço dura horas, a barriga fica sensível, o metabolismo desacelera. E você nem percebe que foi uma ação simples, nos primeiros 10 minutos após a refeição, que causou tudo isso. Existe uma janela metabólica logo após você comer. Um período de 10 a 15 minutos em que o corpo define se a digestão vai ser leve ou se vai virar um campo de batalha interna. E a maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que deveria nessa janela. Elas sentam. Elas deitam, elas ficam paradas, ou pior, elas correm para fazer algo que exige esforço mental ou físico intenso, e com isso, mandam um sinal direto para o sistema nervoso. Aborta a digestão. Temos outra prioridade agora. O corpo obedece, desvia o sangue, desacelera o intestino, e o alimento fica preso, fermentando, criando gases, inflando a região abdominal. Mas existe um protocolo simples que reverte isso. Um micro-hábito de 90 segundos que ativa o fluxo digestivo, reduz a pressão interna e impede o abdômen de inflar. Esse protocolo não é exercício, não é dieta, não é suplemento. É um ajuste de postura, respiração e movimento que você faz logo após comer. E ele funciona porque trabalha com a fisiologia, não contra ela. Pesquisas recentes em motilidade intestinal mostram que movimentos suaves, combinados com postura ereta e respiração consciente, aceleram o esvaziamento gástrico em até 40%. Isso significa menos pressão, menos gases, menos inchaço e uma barriga que permanece leve mesmo depois de refeições completas. Vou te explicar o que acontece dentro do seu corpo quando você aplica esse protocolo. Nos primeiros minutos após comer, o estômago está cheio. O intestino delgado começa a receber sinais para se preparar. Mas se você fica imóvel, a gravidade trabalha contra você. O conteúdo gástrico pressiona o esfíncter, cria refluxo, empurra o diafragma. E o abdômen infla. Agora, se você faz o protocolo, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, a postura ereta ativa a cadeia de músculos abdominais profundos. Isso cria uma leve compressão natural que empurra o alimento para baixo, seguindo o caminho correto. Segundo, o movimento suave estimula o nervo vago. Esse é o nervo que controla toda a digestão. Quando ele é ativado, o intestino acelera. Os sucos digestivos fluem melhor. A absorção começa mais rápido. Terceiro, a respiração consciente oxigena os tecidos internos,
e reduz a pressão no diafragma. Isso libera espaço, alivia a sensação de peso e permite que o corpo processe o alimento sem resistência. O resultado? Em 15 minutos você sente a diferença. A barriga não estufa, a pressão não sobe. E você continua seu dia sem aquela sensação de inchaço que dura horas. Mas a maioria das pessoas nunca ouviu falar disso, porque ninguém ensina a fisiologia digestiva de forma prática. Ninguém fala sobre a janela metabólica pós-refeição. E aí, você fica anos repetindo o mesmo erro, achando que o problema é o que você comeu. Então aqui está o protocolo completo. Anota isso. Logo depois de terminar sua refeição, em até 5 minutos, você vai fazer 3 passos. Passo 1. Levante-se. Fique em pé. Postura ereta, ombros relaxados, coluna alinhada. Não precisa ser rígido. Só precisa estar vertical. Isso ativa a gravidade a seu favor e posiciona os órgãos digestivos no ângulo ideal. Passo 2. Caminhe devagar por 5 a 10 minutos. Não é corrida, não é esforço. É uma caminhada tranquila, preferencialmente em ambiente calmo. Pode ser dentro de casa, pode ser no quintal, pode ser em volta da mesa. O importante é o movimento suave e contínuo. Isso estimula o peristaltismo, que é a contração natural do intestino. É como uma massagem interna que empurra o alimento para frente. Passo 3. Enquanto caminha, respire fundo e devagar. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure por 2 segundos. Expire pela boca contando até 6. Repita isso durante toda a caminhada. Essa respiração ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o modo de descanso e digestão do corpo. E quando ele está ativo, tudo flui melhor. Pronto. É só isso. 90 segundos a 10 minutos de um ritual simples que muda completamente como o seu corpo processa a comida. E a melhor parte? Você sente o efeito imediato. A barriga não infla, a pressão não sobe, e você evita aquelas horas de desconforto que estragam o resto do seu dia. Nas primeiras vezes que você aplicar esse protocolo, vai parecer estranho, porque você está acostumado a sentar, deitar ou voltar direto para o trabalho depois de comer. Mas em poucos dias, você vai notar a diferença. Primeiro, o inchaço pós-refeição desaparece. Você termina de comer e a barriga continua leve. Segundo, a digestão acelera. Você sente menos peso, menos gases, menos desconforto. Terceiro, o metabolismo abdominal melhora. Porque quando a digestão funciona bem, o corpo consegue absorver nutrientes de forma mais eficiente. E isso reflete em energia, disposição e até na aparência da barriga ao longo dos dias. Tem pessoas que aplicam esse protocolo por uma semana e percebem que a barriga murcha. Não por perda de gordura imediata, mas porque a pressão interna diminui. O inchaço crônico some. E o abdômen volta ao seu tamanho real. Isso acontece porque a maioria das pessoas vive com o intestino inflamado e pressionado. E quando você libera essa pressão, o corpo responde rápido. Mas tem um detalhe importante. Esse protocolo funciona melhor quando você faz em todas as refeições principais. Almoço e jantar são essenciais. E se você puder fazer também após o café da manhã, melhor ainda. Quanto mais você treina o corpo para esse ritmo, mais ele entende que a digestão é prioridade. E aí, o metabolismo abdominal se ajusta. Agora, existem 3 erros que podem anular todo o efeito desse protocolo. E você precisa evitar eles. Erro número 1. Sentar ou deitar logo depois de comer. Isso comprime o estômago, aumenta a pressão no abdômen e desacelera o esvaziamento gástrico. Se você faz isso, o protocolo não funciona. Erro número 2. Fazer exercícios intensos nos primeiros 30 minutos após comer. Corrida, musculação, qualquer coisa que eleve muito a frequência cardíaca. Isso desvia o sangue do sistema digestivo e trava o processo. O movimento precisa ser suave, caminhada leve, nada mais. Erro número 3. Ficar no celular, no computador ou em ambientes estressantes logo após a refeição. Isso ativa o sistema nervoso simpático, que é o modo de luta ou fuga. E quando ele está ativo, a digestão é bloqueada. O protocolo funciona porque você cria um ambiente interno de calma. E se você quebra isso, perde o efeito. Então fica a dica.
10 minutos de calma, movimento e respiração após comer. É só isso que você precisa para transformar como o seu corpo processa alimento. E se você fizer isso por 7 dias seguidos, vai entender por que tanta gente está compartilhando esse protocolo. Porque funciona, porque é simples e porque ninguém te ensinou isso antes. Olha, eu sei que parece simples demais para ser verdade, mas é exatamente por ser simples que funciona. O corpo não precisa de protocolos complicados, ele precisa de coerência fisiológica. E quando você alinha suas ações com o que o corpo espera, tudo muda. Sua barriga para de inflar, sua digestão melhora, seu metabolismo acelera. E você finalmente entende que o problema nunca foi o que você comia, mas o que você fazia logo depois de comer. Então, o desafio agora é esse. Aplica esse protocolo por 7 dias, todas as refeições principais, e observa o que acontece com o seu abdômen. Se você entrou nesse protocolo, comenta aqui embaixo. Começando hoje. Eu quero saber quantas pessoas vão testar isso comigo. E se você conhece alguém que vive com a barriga inflada, manda esse vídeo para essa pessoa. Porque a transformação começa quando você entende como o seu corpo funciona. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque aqui a gente desvenda os segredos do metabolismo abdominal que ninguém te conta. E lembra, o segredo para uma barriga leve não está em dietas impossíveis ou remédios milagrosos. Está em entender o seu próprio corpo. E agora, você conhece o primeiro passo. Te vejo no próximo vídeo.